Olá, meus irmãos, amigos. Que Jesus te abençoe muito nesse dia, nessa noite, em sua vida. Um forte abraço nosso, um abraço virtual. Que Deus continue ao seu lado. E Ele está. E nessa oportunidade especial, Ele está ao seu lado através da palavra de Deus, te instruindo, te abençoando, te educando na justiça. Glória a Jesus. Irmãos, é um privilégio maravilhoso estarmos juntos em mais essa oportunidade para compartilhar a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico na Quarta Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. E é por isso que nos reencontramos aqui nesse dia, para a glória de Jesus. Dá uma pausa aí, pega a Bíblia, coloca o celular em um lugar que não vai atrapalhar, coloca lá no mudo para não ter problema de nenhuma mensagem te atrapalhar e vamos juntos navegar pela palavra de Deus. Bênção para a nossa vida. Eu queria iniciar esse estudo lendo com você o que está no Salmo 32, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. E o Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai, vós todos que sois retos de coração. Exultai, vós todos que são retos de coração. Irmãos, esse estudo de hoje vai falar sobre a desobediência e a derrota andam juntos. A desobediência e a derrota andam juntos. Um estudo sobre o livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 26. E eu queria chamar você a fazer uma oração. Deus, eu quero pedir que o Senhor fale ao meu coração, para que eu possa seguir o teu propósito. Porque com uma frase eu já entendi uma coisa: a desobediência e a derrota andam juntos. E eu não quero ser um derrotado, eu não quero ser um desobediente, eu quero viver para a glória do Senhor Jesus. Vamos ouvir um louvor e logo após, estudo da palavra de Deus. Te espero, hein? Morri na cruz por ti, foi para te livrar, meu sangue ali
fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tá vou dar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Bênção de Deus para o nosso coração. Louvor muito especial. Vamos lá? Lembra o tema de hoje. A desobediência e a derrota andam juntos. Josué. Eu quero ler apenas alguns versículos de Josué capítulo 7, mas peço, se você, por favor, está com a sua Bíblia aberta, dá um pause e leia todo o capítulo, porque na exposição iremos usar todo o capítulo. O versículo 1, Josué capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Depois, agora, por favor, a partir do versículo 25, disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Queridos, você que tem acompanhado o ensino da Palavra de Deus, todas as quartas-feiras, você sabe o contexto dessa passagem. O povo de Deus tinha, depois de uma longa jornada no deserto, mais de 40 anos, eles entram na Terra Prometida. E a primeira cidade é a cidade de Jericó. E ali diz a palavra de Deus que eles, pela graça de Deus, alcançam uma vitória maravilhosa, uma vitória especial. Eles ali, pela graça de Deus, as muralhas intransponíveis de Jericó, elas caem pela ação de Deus, eles entram, e a Bíblia diz que tudo naquela cidade, como primeira conquista, deveria ser consagrado ao Senhor. O povo de Deus não deveria andar na desobediência das pessoas daquela cidade, e assim foi feito. Porém, no capítulo 7, nós ouvimos a história
de um homem, de um soldado que, ao entrar naquela cidade, ele fez o contrário daquilo que Deus tinha ordenado. Esse homem era Acã. E diz a Bíblia que ao entrar naquela cidade de Jericó, ele sozinho, ele de forma escondida pegou algumas coisas, escondeu debaixo da sua tenda e nada falou. Aquilo que era consagrado ao Senhor, ele tomou para si, e por isso houve uma desobediência e houve o furor de Deus contra o povo dele, porque havia pecado, havia desobediência ali no meio do povo de Deus. E a passagem do capítulo 7 é exatamente uma passagem que vai contar essa história e o que aconteceu a partir do momento que alguém estava pecando contra Deus, estava desobedecendo a Deus. O meu trabalho aqui nesta noite, a minha intenção é fazer um diagnóstico do efeito do pecado na tragédia humana, ou na trajetória humana. O efeito do pecado na trajetória humana. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui nesse texto é que a desobediência traz derrotas amargas. A desobediência traz derrotas amargas. Saíram de Jericó, Acã desobedeceu, guardou aquilo que tinha roubado do Senhor. E aí diz a Bíblia que a próxima batalha ninguém está sabendo de nada, só Deus. E Deus sabe, não tem como esconder dele. E a próxima batalha é uma batalha muito simples. Se a primeira batalha era uma batalha complicada e Deus deu uma grande vitória, a segunda batalha era uma batalha simples. A Bíblia diz que o Josué pega uma pequena quantidade de soldados para invadir uma cidade chamada Ai. Porque não precisava de tanta gente, não precisava cansar todo mundo. Ele pega ali uma margem muito pequena de soldados. Só que quando eles vão enfrentar aquela cidade, eles caem diante daquela cidade, eles fracassam, pessoas morrem, o povo de Israel foge dos soldados daquela pequena cidade. O povo de Israel que já tinha conseguido uma vitória muito espetacular, especial, agora foge, pessoas morrem, e ali há vergonha, e ali há medo, ali se instaura a ansiedade. O Josué vai conversar com Deus e não entende o que está acontecendo. Não entende. Mas nós que estamos vivendo depois da história, nós já sabemos o que aconteceu. O versículo 1 diz que Acã tomou para si aquilo que Deus tinha dito para não tomar. Querido, nós precisamos entender uma coisa. A desobediência traz derrotas amargas, traz dificuldades grandes, traz aflições terríveis para a nossa existência. Não tem como alguém andar em pecado e não saborear o gosto terrível do juízo, das derrotas, das aflições, das dificuldades. Não passa de liso. O texto mostra, irmãos, que aquela batalha fácil, aquilo que eles já estavam acostumados, agora eles experimentam uma grande derrota, em uma simples batalha, uma grande derrota. E eu chamo você a olhar ao seu redor, coisas que talvez antes eram simples e hoje você não consegue fazer e hoje não consegue atingir seu objetivo. Você já fez uma análise da sua vida, se não é pecado? Eu não estou dizendo que com certeza é pecado, mas é algo que nós precisamos avaliar, é algo que nós precisamos colocar na ponta da caneta. Quando deixamos de seguir o caminho de Deus, estamos entregues à nossa própria sorte, estamos entregues aos nossos próprios esforços. E o nosso esforço, irmãos, não podem nos ajudar nas tarefas, nas derrotas, nas dificuldades do dia a dia. Deus generosamente tira a mão da sua bênção sobre nós quando estamos andando em pecado, para que tenhamos a consciência de que precisamos voltar para Deus. Voltar para Deus. Olha as dificuldades da derrota de Acã, do pecado de Acã. Primeiro trouxe derrota para todo o seu povo. Pessoas morreram, pessoas foram derrotadas, foram humilhadas. Trouxe ansiedade e medo. O pecado não tratado numa sociedade é um pecado que traz ira de Deus sobre a sociedade, sobre um país, sobre um município, sobre uma família.
E falando de família, você precisa entender e ver no texto que toda a família de Acã foi castigada e recebeu consequências graves do seu pecado sobre sua vida. Toda a família. Eu não sei se ao colocar ali debaixo da tenda, ele fez isso e a família tinha consciência do erro dele. Uma coisa eu sei, que a desobediência de Acã trouxe consequências graves para a sua família. E aí eu fico imaginando o hábito da mentira de um pai. Pode trazer consequências graves na vida espiritual de seus filhos. O fato da pornografia escondida da esposa pode trazer o desmanche de um lar e a dificuldade na vida dos filhos, na vida da esposa, na vida do esposo, pode trazer uma tragédia terrível. A avareza, o viver pelos bens desse mundo, dessa terra, todas essas coisas que são pecados do coração e que destroem não apenas aquele que o tem, mas destrói todos que estão à sua volta, todos que estão ao seu redor. Aqueles que usam o dinheiro de forma indevida e trazem dívidas, sofrimento e angústias para toda a família. Queridos irmãos, o pecado, ele sempre prejudica tudo que está ao nosso redor. Ele traz derrotas sérias para a nossa família. A família que um dia foi sonhada, a família um dia que comemorou numa cerimônia linda, agora se vê atordoada, morrendo, sem energias, por causa do quê? Por causa do pecado que está ali no meio. É por isso que eu quero dizer que todo pecado traz derrota. Todo pecado traz mal para a sociedade, para o trabalho e para a família. Grava isso no seu coração. A vida de Acã está registrada na palavra de Deus para mostrar o problema do mal, para mostrar como o pecado é terrível. Por isso, olhe em nome de Jesus para a sua vida, olhe para a sua forma de caminhar e hoje seja um dia de quebrantamento diante de Deus, para que haja ainda esperança para a sua família, para que ainda haja esperança para a nossa sociedade, para que haja esperança para os seus filhos, em nome de Jesus. Mas a segunda lição que nós precisamos olhar nesse texto e perceber que Deus nos chama a tratar o pecado. E é por isso que eu estou conversando com você. É por isso que eu estou dizendo que você hoje precisa tomar uma decisão de tirar da sua vida tudo aquilo que não pertence a Jesus, porque senão você continuará experimentando derrotas, derrotas e derrotas. Morte, ansiedade, medo, tristeza, falta de alegria, que é a tristeza. Algo terrível. Eu acho interessante que Josué vai conversar com Deus depois daquela derrota. Josué não sabe nada de Acã, ele vai conversar com Deus. E ele vai dizer a Deus, a Bíblia diz que ele parte um longo período com Deus, e ele fala do nome de Deus, ele fala da vergonha de Israel, ele fala tudo o que está acontecendo como se a culpa fosse de Deus, como se Deus tivesse tirado a mão, como se Deus tivesse tirado suas promessas do seu povo. E a resposta de Deus nos chama a atenção, porque Deus chega para Josué e fala o seguinte: Josué, o problema não está comigo. Josué, existe pecado no meio do meu povo, existe desobediência. O povo fez aquilo que eu mandei não fazer. E foi isso que aconteceu. A culpa não é minha, a culpa está no povo. E se a culpa está no povo, você precisa tratar. E agora há uma reunião, depois da oração, e nos meios ali instituídos por Deus naquela época, naquele momento, naquelas circunstâncias, eles se reúnem e é encontrado e é apontado a família de Acã, é apontado Acã como aquele soldado que havia desobedecido a Deus, e por isso aquele soldado que tinha desobedecido a Deus provocou uma grande derrota no meio do povo de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é do soldado, a culpa é da desobediência. E Josué, ele vai tratar isso, ele vai achar onde está o erro. Josué, ele vai buscar, encontrar ali a situação, o que levou. E ele sabe que a questão não é com Deus, a questão é o pecado humano. E agora, ciente disso, ele descobre o erro. E ele ouve de Acã a confissão. Ele sabe agora onde está o erro, e ele pega ali e trata o erro da forma que eles deviam tratar, como uma questão de guerra.
Quando nós lemos esse texto, nós assustamos, porque foi uma pena de morte ali. Mas hoje, nós estamos em um ciclo de paz. A gente não consegue entender isso. Nós precisamos entender esse texto naquela situação. E precisamos entender também que o pecado é grave, e o pecado não é algo que precisa ser passado o pano, mas precisa ser tratado. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, o pecado ele gera a morte. E é por isso que naquele tempo houve aquela punição. E não apenas para Acã, mas para toda a sua família. E as coisas que foram roubadas, e todas as coisas de Acã como animal, foi tudo queimado, tudo condenado, e tudo amontoado pedras. Tem uma lição aqui. Nós precisamos olhar para o nosso próprio coração e achar onde está o erro. Talvez, querido, o nosso erro maior não seja naquilo que estamos fazendo, mas naquilo que estamos desejando. A Bíblia diz que o nosso coração precisa ser tratado. A promessa de Deus no Antigo Testamento para o seu povo era um tratamento do coração. Eram os nossos sonhos que muitas das vezes não estão alinhados ao sonho de Deus. É a capacidade da nossa mente em não se colocar na dependência de Jesus, não colocar na dependência de Deus. Isso tudo é pecado. É o desejo do nosso coração pelo bem do outro, pelo carro do outro, pela mulher do outro, ou pelo marido do outro. É começarmos a usar nossa língua para mentir, para defamar e para fazer tantas coisas. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos fazer tratar o nosso coração, o nosso íntimo, a nossa vida. Você hoje precisa, antes de dormir, fazer um exame sério da sua existência diante de Deus. Porque esse é o chamado de Deus. Pecado tem que ser uma coisa séria. É aquela questão que você vai todo dia agir dentro do seu coração, ver onde está a sujeira e ali tratar, e no outro dia tratar de novo, e no outro dia tratar. Quando o apóstolo Paulo, ele falou sobre a Santa Ceia, ele disse que nós deveríamos fazer um exame, e esse autoexame não é apenas na ceia, mas esse autoexame é todos os dias. O Davi disse, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos estavam esmagados, o meu gemido era constante. Por isso eu chamo você a fazer o exame do seu coração, a fazer o exame da sua vida, a fazer o exame da sua mente, a fazer o exame dos seus sonhos, a fazer o exame da sua dependência, do seu compromisso com Deus, a fazer um exame da sua existência. E eu quero dizer uma coisa para você, o pecado pode ser escondido dos homens, mas ele não é escondido de Deus. E é por isso que você precisa tratar com Deus sobre o seu pecado. Os homens, as pessoas, o pastor, o presbítero, a polícia, as pessoas ao nosso redor podem não enxergar os nossos erros, mas Deus, Ele conhece, não tem como. O salmista disse, se eu for para o alto, o Senhor está lá, se eu for para baixo, o Senhor está lá. Em qualquer lugar, em qualquer instante, o Senhor está ali e o Senhor conhece. Por isso nós devemos conversar com Deus, nós precisamos tratar o nosso coração com Deus, nós vamos falar com Deus, nós precisamos buscar a Deus em arrependimento. A Bíblia diz que nós precisamos de arrependimento. Sem arrependimento não há esperança. Não há esperança. Não há vida eterna. Não há graça de Deus. Eu chamo você ao arrependimento. Porque sem arrependimento há apenas o juízo. Eu chamo você ao arrependimento. A tratar essas questões do seu coração e na sua vida. A última lição que eu quero tirar com você aqui nessa noite é que tratar o pecado nos reaproxima de Deus. Quando lemos a história do texto, nós vemos a dificuldade, nós vemos a derrota, nós vemos o porquê da derrota, nós vemos que as pessoas resolveram tratar o próprio coração, não infundiram outra culpa, mas entenderam que a culpa estava neles mesmos. E agora, no último versículo, no versículo 26 do texto, o texto diz assim, depois de ter tratado, o Senhor apagou o furor da sua ira. O Senhor aplacou o furor da sua ira. Irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que a vitória, se a derrota vem por causa do pecado, elas estão juntas. Elas estão juntas.
a vitória vem pela graça de Deus, e quando o pecado ele é tratado, nós abrimos portas maravilhosas para voltarmos ao projeto de Deus, que é um projeto de vitória, é um projeto de graça, é um projeto de contínua bênção sobre a nossa existência. Eu acho interessante que com a morte de Acã e o tratamento daquela situação, o texto diz que Deus aplacou sua ira, porque já não havia ali pecado. E eu quero dizer que houve uma morte que levou a nossa culpa. A Bíblia diz, irmãos, que nós todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós desobedecemos continuamente os propósitos de Deus. Mas houve uma morte que aplacou a ira de Deus. E essa morte foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Observe que por causa do pecado precisa haver morte. E para que eu e você não passássemos pela experiência da morte por causa do nosso pecado, Jesus se fez pecado por nós e morreu em nosso lugar. E hoje a morte para o cristão não é o fim, mas é o início de uma vida eterna com Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele, para que pudéssemos ser filhos desobedientes. Jesus se entregou por nós no Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Queridos, se ainda nos dias de hoje, por causa da nossa desobediência a Deus, correspondesse totalmente à nossa desobediência, não haveria esperança para nós. Mas a esperança se renova todos os dias, porque o nosso Redentor, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele está ao lado de Deus, e ele intercede por nós, e ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o amor de Jesus por nós. A morte dele nos dá a vida, a morte dele nos reconcilia com Deus. É por isso que o cristão, ele vive uma vida que honra a Jesus, ele vive uma vida que louva o nome de Deus, porque nós somos reconciliados com Deus. A morte de Jesus tira sobre nós a ira de Deus. A Bíblia diz que antes de Jesus éramos todos filhos da ira, mas em Jesus nós somos alcançados pela graça de Deus, em Jesus fomos alcançados pela misericórdia de Deus e em Jesus fomos salvos, não pelas obras, mas pela obra de Cristo, para a glória de Cristo, para vivermos eternamente com Cristo. Mas que você olhe o seu coração e se aproxime de Deus, e dê glória a Jesus, porque Ele morreu por nós. Se aproxime de Deus e confesse os seus pecados, e abandone esses erros. A Bíblia diz que nós vamos nascer de novo, a Bíblia diz que nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso arrependa-se do seu pecado, e Deus te dará um novo nascimento. Deus te dará uma nova vida, uma vida de vitória, para a glória, honra e louvor do Senhor. Às vezes, irmãos, nós olhamos para as situações da vida e nós queremos e dizemos precisar de tantas coisas. Precisamos de um carro, precisamos de casa, olhamos para relacionamentos, precisamos de marido, precisamos de esposa. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Isso é urgente, isso é necessário. Nós precisamos confessar os nossos erros. Nós precisamos nos voltar para Deus. Porque em Deus, todas as nossas necessidades genuínas e verdadeiras são supridas. Mas acima de tudo, porque em Deus, apenas em Deus, existe esperança, existe vida eterna, existe vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Por isso, talvez você iniciou essa mensagem pensando sobre os seus erros. Agora é o momento de tratar os erros, de confessá-los a Deus e de fazer uma entrega genuína a Jesus. Eu já sou um crente, pastor. Louvado seja Jesus pela sua vida. Então eu chamo você, querido,
a também fazer essa análise e a reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. E no seu coração vai aumentar uma disposição de adorar a Jesus, uma disposição de reconhecer dependência de Jesus, um entendimento que não há saída a não ser no abraço amoroso e fraterno de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu estou concluindo. E eu queria concluir com as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a tratar o pecado como uma coisa séria. Uma das coisas que o diabo vai nos conduzir todos os momentos é colocar na nossa cabeça que o pecado não é uma coisa séria. Eu quero dizer para você que o pecado é uma coisa séria, que precisa ser tratada. E o apóstolo Paulo diz que ele era o maior dos pecadores. Falou, eu sou o maior dos pecadores. E sabe por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque ele tinha um grande relacionamento com Deus. E quanto mais próximos nós andamos com Deus, quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós percebemos a santidade dele e mais percebemos o pecado em nosso coração. Irmãos, se nós não tomarmos conta da nossa vida, nós não conseguimos enxergar nem o pecado inteiro da nossa existência. Às vezes nós acreditamos que pecados são apenas coisas externas, mas não conseguimos fazer um raio-x da nossa alma. E pecado é isso, querida, é fazer um raio-x da alma. É olhar para dentro, é olhar para os seus sonhos, é olhar para as suas preocupações, é olhar para as suas ansiedades e ver tudo aquilo que está fora do propósito de Deus. Eu quero dizer para você que quanto mais íntimo você for de Deus, mais pecado vai encontrar no seu próprio coração e na sua própria vida. Mas eu quero dizer que esse é o caminho. Esse é o caminho. O salmista Davi disse certa vez em uma de suas orações, que era pedindo a Deus perdão pelos pecados ocultos. E o que ele queria dizer? Falei, Deus, eu sou tão pecador, mas tão pecador que eu mesmo não consigo ver o meu pecado. Porque nós nos acostumamos com a sujeira, nós nos acostumamos com a lama, e aí não conseguimos ver onde está a sujeira. Dentro de um lamaçal não conseguimos ver a sujeira nos seus pormenores. É por isso que eu chamo você a se aproximar de Deus em Jesus Cristo. E se aproximando de Deus em Jesus Cristo, você vai perceber que todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados. Todos os dias nós precisamos reconhecer a necessidade de Jesus como nosso Salvador para aplacar a ira de Deus e para experimentarmos misericórdia. Todos os dias. Não alguns dias. Não os piores dias. Mas todos os dias. Porque o nosso coração, é nele que se encontra a impureza, é dentro do nosso coração que encontra a desobediência. Jesus disse que o adultério começa no coração, que o assassinato é algo que está no coração. Jesus diz da avareza, Jesus disse tantas coisas, irmãos. Nós vamos tratar o coração, tratar a vida, tratar a alma. Eu queria fazer uma oração com você que está ouvindo essa mensagem. Eu creio profundamente que Deus quer te conduzir a um caminho de vitória. E Ele está dizendo para você, nesta noite, nesta oportunidade, que você precisa se arrepender e voltar a sua vida aos caminhos de Deus. E sabe por que Ele está querendo dizer isso? Porque Ele quer mudar a sua sorte. Ele está te dando aquilo que quer de você. Ele está te mostrando a condução correta. Por isso, não perca essa oportunidade. Por isso, firme o seu compromisso com Deus. Ainda hoje, trate o seu pecado. Amanhã, trate o seu pecado. Conduza a sua vida a Deus. E assim Ele estará ao seu lado. Se a desobediência anda abraçada com a derrota, a obediência nos permite experimentar o melhor de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus eu oro por todos nós, porque todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória do Senhor. Mas, ó Deus, nós vemos na própria palavra do Senhor que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça, o perdão, a misericórdia do Senhor são alcançados em Cristo Jesus. É por isso, meu Deus,
que eu peço que a tua palavra penetre no nosso coração, que o teu Espírito incomode a nossa vida e que a ação do Senhor, ó Deus, nos conduza ao arrependimento, à vida nova e à vida eterna. Ó Deus, obrigado, porque para não nos conduzir à morte eterna, o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós e para nos dar vida eterna. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, sustenta a nossa vida. Conduz o nosso coração ao teu propósito e ao teu querer. Essa é a nossa oração, ó Deus, e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Te dê uma boa noite de sono. Mas antes de dormir, lembre-se, faça um exame com Deus. Trate o seu pecado como algo perigoso. Pecado não é uma gripezinha. Pecado não é uma manchinha. Pecado pode ser considerado o câncer da alma. E ele não é inofensivo. Ele é mortal. Trate o seu pecado. Quem trata o câncer da alma, que é o pecado, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Quero dizer para você que todos os dias, às 5 horas da manhã, tem mensagem nova para o seu coração, lá na página da Quarta Igreja no YouTube, ok? Então, em nome de Jesus, chamo você a participar, a se inscrever no canal e a ter ali a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus na sua vida. Quero dizer também que a sexta-feira tem live nos meus canais pessoais no Instagram e no Facebook. Palavra de uma oração, um momento de interação, um momento muito gostoso. Convido você para participar, tá bom? Domingo tem Escola Bíblica Dominical, culto à noite. Mas semana que vem nós vamos fazer a Conferência da Família. E você é convidado a participar dessa conferência conosco. Os vídeos serão disponibilizados, mas você precisa me falar que quer participar e mostrar qual é o seu tema, qual é aquilo que te chama a atenção. Nós teremos alguns subtemas e será tudo colocado para a glória de Jesus, para a edificação do povo. Já pensou sair dessa quarentena mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da palavra, mais cheios de Deus? Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, ok? Então convido você a participar, a usar esses instrumentos para a glória de Jesus e para o bem da sua vida. Um forte abraço, que Deus abençoe, que você possa experimentar vitórias maravilhosas em Cristo Jesus e que a paz de Deus tome conta do seu coração. Um forte abraço, que Jesus te abençoe.